2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? É dom de Deus. Hoje, você não vai ler esta palavra, não. Eu vou pedir para você ficar de pé, não. Eu vou pedir para você ficar de pé para orar agora. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar dentro desta palavra. Você vai pedir para Deus: Senhor, abre o meu entendimento. Amém? Abre o meu entendimento, derrama sobre mim esta palavra para que eu possa entender. Porque às vezes a gente está escutando a palavra, não está ouvindo. Então você tem que pedir o entendimento para Deus, porque Deus vai entrar com providência, aleluia, na sua casa, na sua família, na sua vida. Vamos orar? Peça a Deus para usar a minha vida, para abençoar a sua, para que você venha saber aquilo que você está buscando. Se houver dúvida, Deus vai esclarecer. Amém? Feche seus olhos e estenda sua mão para cá. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos entrando na Tua presença nesta noite. Ouve agora a oração, Pai, do Teu filho, da Tua filha, que faz, Senhor, nesta noite, pedindo, Pai, para que o Senhor venha abrir o seu entendimento, para que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, acrescentar a fé, para que o Senhor venha quebrar toda a maldição familiar, meu Pai, toda a maldição, Pai, que está sobre as suas vidas, sobre os seus familiares. Pai amado, que esta palavra venha impactar, meu Deus, o coração de cada um que aqui está nesta noite. Ó Pai, usa a minha vida, meu Deus, como nunca usaste nesta noite. Usa a minha vida, Pai, de uma maneira tremenda, para que eles possam entender. Ó Pai querido, que eu diminua e que Tu cresça, meu Pai. Que na minha boca, Senhor, em nome de Jesus, vai ser ministrada, meu Pai, como labareda de fogo, meu Deus, nesta noite, sobre a Tua igreja. O Espírito de Deus, vem sobre mim, vem sobre a Tua igreja, vem, Senhor, nesta noite, para que nós possamos tomar posse desta grande vitória, que é a Tua salvação. Obrigado, Senhor, e nós cremos, Senhor, que o Senhor, nesta noite, mudará o nosso cativeiro. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar, irmão. Aleluia, Espírito Santo. Amém, irmãos? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas quantas vezes, irmão, o homem, ele acha que ele pode salvar, ele acha que ele pode resolver os seus problemas, e acaba em situações terríveis, por ir na sua direção. Mas nesta palavra está dizendo claramente: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Amém? E isto não vem de vós, mas é o que? É dom de Deus, não vem de você. Não adianta, às vezes você tem projetos, você tem até mesmo vontade de realizar alguma coisa, mas você não pode sem Deus, irmão. Você tem que entender isso na sua vida. Você tem que entender que é Deus que move, aleluia, o coração do homem. Você tem que entender que o Espírito de Deus que está em você, é Ele que move o teu corpo. Porém, o teu corpo, sem o Espírito, ele está morto. Amém? Então é isso que você tem que entender. Você olha no espelho e você vê que o tempo passou. Mas você não consegue, muitas vezes, observar isso. Que você não chegou a lugar nenhum, que você não é feliz completamente. E o que é isso? É justamente você achar, procurar situações que você vai resolver, você vai pelo seu caminho. Então a graça de Deus vem pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele morreu para que você tivesse vida. É o favor de Deus. Então, quando nós temos Deus ao nosso favor, quem é que pode nos vencer? O que é que pode parar na nossa frente? O que é que eu não vou conseguir? Mas o problema todo é que muitas pessoas não querem esta graça. Eles querem a bênção, mas não querem o abençoador. Porque para servir a Deus, irmão, ou para seguir a Jesus, nós temos que abrir mão da nossa vida, do nosso querer. Quem está entendendo? Glória a Deus. A maldição, ela só pode ser quebrada numa família através de Jesus Cristo. Amém? Não tem como. Não tem como. Só Jesus pode quebrar a maldição. O sangue de bicho que é feito na macumba, na feitiçaria, sangue de bode, de boi, até sangue de pessoas que fazem. Você não sabe, mas fazem. Pessoas sacrificam até crianças até o dia de hoje. Quem acredita nisso?
para obter riqueza, fama, obter uma pessoa. Por quê, irmão? Porque estão andando longe de Deus. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus é que nos traz o que, irmão? Vida. É a maldição sendo quebrada, o sangue puro do Senhor. Deus olhou para a terra e viu que não havia um homem sequer, nenhum homem, que poderia morrer para salvar a humanidade, para salvar. Mas, porém, nós temos aqui, irmão, nesse texto que nós estamos lendo, que o homem acha que ele pode buscar o seu caminho e se salvar ele mesmo. A religiosidade, tantas coisas que têm afligido o homem, a família. E é isso que está dando o mundo que nós estamos vivendo. Amém? Filhos nos latrocínios, homossexualismo, prostituições, mulheres que não conseguem engravidar, vítimas, milhares de abortos. Quem está entendendo? Tudo isso é fruto de uma maldição. E muitas vezes nós estamos até, aleluia, na igreja, mas não queremos receber a salvação. Mas a Bíblia diz que é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E a fé é dom de quem? De Deus. Dom de Deus. Se você não tem Cristo, você não tem fé coisa nenhuma. Por quê, pastor? Porque a tua fé não salva. A tua fé não consegue mudar nem a tua história. Amém? A Bíblia diz como é que você diz que é bonzão e não consegue acrescentar um palmo na sua altura. Pode pôr salto alto, mas tirou o salto, você vai voltar na mesma altura. Não é? Mas quem te deu o crescimento não foi Deus? Não foi Deus? Então por que o homem tem Deus como mal? Por quê? Porque muitas vezes ele não quer abandonar o caminho errado dele. E não é, aleluia, você abandonar o seu caminho de uma vez. Aí é que está o problema. É abandonar segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. É um processo que vem do Senhor para a tua vida. Amém? Então, quando recebemos Jesus Cristo, em nossas vidas recebemos a promessa da salvação. O homem não poderia ser salvo. O homem estava longe de Deus. Mas com a morte de Cristo, ele nos levou outra vez ao paraíso. O Adão foi expulso e hoje aqueles que são do Senhor estarão com Deus. Jesus é este caminho, é esta ponte do mundo que nós estamos para o céu, para onde está o nosso Deus. Quem está entendendo isso? Então, quando recebemos Jesus Cristo em nossas vidas, recebemos as promessas, mas não só para nós, mas sobre a nossa geração. Glória a Deus. Quantas pessoas você está vendo? Quantas pessoas você está vendo? Você conhece que a família dele acabou. Ela não tem mais geração. O filho morreu em acidente, matou toda a família. Tinha dinheiro, eram pessoas não bebiam, não fumavam, não usavam droga, nunca roubaram. Porém, não tinha Deus. Não tinha. Morreu todo mundo. Eu conheço famílias que aconteceram isso, né? Não só pela... Irmão, o nosso Deus, Ele é um Deus de geração em geração. A promessa que veio sobre mim vai sobre os meus netos, bisnetos, até onde eu não posso ver, Deus vai fazer. E é isso que você vai entender. O homem por si só não pode salvar. Suas boas ações, mentira, conversa fiada. As nossas boas ações são feitas em Deus. Mas pastor, eu não bebo, não fumo, não machuquei ninguém, nunca magoei ninguém. Por que eu estou passando por isso? Sabe por quê? Sabe por que você está passando por isso? Por falta de Deus. Porque roubar, matar, isso aí não vai te salvar. Porque você nasceu para ser bom. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não pensa que as suas boas ações podem cobrir os seus muitos pecados. Não é justificado. Quem está entendendo? Eu faço isso, mas quantas vezes você pensou mal para uma pessoa? Quantas vezes você desejou o que é ruim? E quantas vezes você fez o mal? Só Jesus pode nos purificar e nos levar para o céu. Eu posso ouvir glória a Deus? Então a salvação não vem das obras humanas, ou seja,
pelas boas ações. Ninguém poderá ser salvo por tentar guardar os mandamentos. Tentar não é guardar. Você lembra da lei do povo de Israel? Por que o povo pecava? Porque ele tentava guardar as leis de Moisés. Porém, ele fazia por uma obrigação. Vamos supor, uma pessoa caía em adultério, ele era apedrejado. Então a pessoa não adulterava porque ela tinha medo. Mas a vontade dela continuava nela. Quem está entendendo? Ele desejava aquilo que era mal, mas aquilo só no pensamento, ninguém podia condenar ele. Mas Jesus veio porque até o teu pensamento pode te condenar. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Então, é isso que Deus vai fazer. A obra do homem não pode salvar ele. Ele não consegue guardar a palavra se Deus não o fizer. Quem está entendendo? O que está escrito aqui? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de você. Não é você que vai libertar. Não é você que vai se libertar. Não é você que vai mudar ninguém. Não é você que vai mudar a tua história. Não é você. Mas é Deus. Uma coisa você tem que fazer, ter fé. E fé é dom de Deus. E quem não tem Cristo não tem Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E a palavra é Jesus em ação. Eu posso ouvir glória a Deus? Então nosso Deus é um Deus de geração em geração. Você não vai conseguir viver a palavra de Deus se você não tiver morrido para o mundo. E isso não é de uma hora para outra. Pessoas aceitou Jesus em 2 anos. Não tem como ela esquecer 40 anos para trás de uma vez. É o Espírito Santo que vai movendo. E você vai ter que nascer de novo. Quem está entendendo? Uma criança, quando ela nasce com algum vício? Uma bonitinha, nasce ali. Tem gente que quer batizar a criança, né? Ele quer batizar. A criança não tem pecado, meu irmão, a não ser o pecado de Adão, que todos nós nascemos. Mas ela não pode, ela não faz juízo da sua razão. Como que você vai batizar se o batismo é arrependimento? Quem está entendendo? Como que uma criança vai se arrepender de algo que ela nem tem ideia do que seja? Uma criança vê a outra ali, ela vai lá e mete a paulada na cara e sai correndo rindo. Ela não vai se arrepender, se arrepende. Ele vai continuar rindo, ele não está entendendo, não tem juízo, irmão. E tem gente que vai batizar, vou batizar, que isso aqui está jogando maldição sobre a criança. O batismo é para o arrependimento. Quem está entendendo? E aí você começa a nascer de novo. Nascer com quem? Aprender com Deus. Tudo que os seus pais ensinaram de errado, tudo que a sua família te ensinou de errado, tudo que você aprendeu no mundo, agora você vai ter que esquecer e começar a aprender com Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Então nós estamos aqui num texto onde o Senhor fala que a promessa, quando nós recebemos a Cristo, ela não vem só para a nossa família. Ela não vem só a minha salvação. A promessa se estende à minha casa. Aqueles que eu não vi ainda, já está em nome de Jesus, através da minha vida, na minha busca, sendo alcançado por Deus. Quem está entendendo? E aí vai haver livramento, aí vai haver, aleluia, salvação. Eu posso ouvir glória a Deus? Então a Bíblia diz, irmão, em nome de Jesus, no texto que nós lemos aqui, que pela graça sois salvos, em nome de Jesus, você vai entender algumas coisas nesta noite que você talvez não sabia. Que quem não tem Cristo está na mão do capeta, ou você não acredita nisso. Então Deus vai mostrar para você dentro da palavra. Glória a Deus. E esta bênção vai sobre a sua vida através de Cristo. Põe aqui, irmão, Atos capítulo 2, versículo 39. Veja como a bênção de Deus, ela alcança o teu útero, o teu ovário, aquilo que ainda não nasceu. Quem está entendendo? Aquilo que ainda você não gerou, Deus alcança pela promessa. Eu recebi Jesus, eu sou herdeiro da promessa. E o diabo não vai se levantar contra a minha vida. E se levantar, vai ter que cair. Amém? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Porque a promessa Amém? A promessa não diz respeito só a mim, mas diz respeito ao meu filho Diego, a minha filha Daiane, ao meu neto, a minha neta, o que vier. Quem está entendendo? Esta é a promessa que eu recebi de Deus, como está escrito:
porque a promessa vos diz respeito a vós. Ali Pedro tomou a palavra e começou a pregar para a pessoa. O povo, é o dia de Pentecoste. Os discípulos foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. E o povo falou, estão embriagados, estão doidos. Às vezes você não vê o pastor pulando e fala, pastor é doido, está com palhaçada. E assim eles estavam na época. O povo está tudo doido, estão falando em língua, ninguém entende. Então Pedro, tomando a palavra, ele diz, olha, esta promessa também nos diz respeito. Esta alegria que sentimos pode ter na tua casa, na tua família. E ele começou a explicar dentro desse texto, porque a promessa vos diz respeito a vós. E a quem? Vossos filhos e? A todos que estão longe. Todos que estão longe de quem, irmão? Estão longe de Deus. Todos que estão aonde? No crime. Que estão aonde? Na prostituição. Que estão aonde? Doentes. Que estão longe. Por que está acontecendo isso? Porque estão longe de Deus. O ficar longe de Deus traz para a vida da pessoa maldição. Quem está entendendo? A tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, todo aquele que quiser, é o livre-arbítrio. Mas as pessoas não querem. Porque elas não querem largar a sua vida antiga. E quantos têm morrido sem salvação? E quantos têm acabado as suas famílias em acidentes, latrocínio, roubo? O cara vai roubar um carro, um filho aí com 19 anos, 20 anos, né? A gente vê no jornal. A mãe criou tão bem, pagou a melhor faculdade, fez tudo, o cara foi lá e matou. E aí, meu irmão? Você está no mundo, irmão. Quem pode livrar é só Jesus. Quem está entendendo? E a Bíblia diz que esta promessa de que eu recebi Jesus, ela se estende sobre a minha família. Ainda quando eu não estiver aqui, o meu nome estará sendo, em nome de Jesus, honrado pela minha família. Por quê, pastor? Porque Deus me fez uma promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Deus não é, aleluia, nem eu e você que fala que eu vou fazer uma coisa e não faço. Quando Ele fala, Ele cumpre. Eu posso ouvir glória a Deus? Então, Ele está dizendo que não só aos vossos filhos, ali Pedro foi tomado pelo Espírito Santo. Ele disse, ó, não só diz aos vossos filhos, como a todos que estão longe de Deus. Estão na idolatria, na feitiçaria. Pode ser parente da gente, quem está entendendo? Pode ser parente nosso que não está na presença de Deus. Mas essa promessa, se eles quiserem, também é para a vida deles. A diferença, eu tenho que querer. Aleluia. E é isso que nós vamos entender. A diferença daquele que é salvo e aquele que não é salvo. Amém, igreja? A salvação não vem das obras humanas, ou seja, pelas boas ações. Ninguém poderá ser salvo por tentar guardar o meu mandamento. Não adianta. Não adianta você tentar guardar a palavra de Deus. Você já reparou que muitas vezes você lê a Bíblia, ou você ouve a Bíblia e você não entende? Porque quem abre o seu entendimento é o Espírito Santo. O homem comum não pode entender as coisas de Deus. O homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Então você vai ter eu recebi Jesus, mas não entendo nada ainda. Então é onde você vai começar a orar e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Deus me dá entendimento. Deus abre o meu entendimento. Eu preciso compreender a tua palavra. Eu preciso saber o que é que o Senhor quer que eu faça. Eu posso ouvir glória a Deus? Então Deus, através do Espírito Santo, Ele se manifesta e abre o entendimento do homem. E a Bíblia diz aqui, irmão, que a sua obra, a sua bondade que você acha que é bom, porque o homem tem esse costume de achar que ele é bom. Mas a Bíblia diz que havia um jovem que chegou a Jesus e disse, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida? Em Mateus 19. Jesus disse, guardaste os mandamentos? Ele falou, guardei. Ó, irmão, como só Deus pode fazer. Guardei os mandamentos, honrei o meu pai. Ele falou, então, tá bom, mas ainda te falta uma coisa. Aí o jovem falou, o que é? Primeiro Jesus disse para ele, por que me chamas bom? Se só tem um bom que é Deus. Você fala, mas Jesus, por que Jesus falou isso? Porque não há nada no ser humano, na nossa carne, quem está entendendo? Que preste, irmão, não há nada na nossa carne que preste. E Jesus estava falando como forma humana. Não que ele era um pecador, mas estava dizendo, por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus.
Quem está entendendo isso? As obras que Jesus fazia, não fazia na carne. Quem está entendendo? O milagre que era operado através de Jesus não era da carne, mas do Espírito Santo. A obra que você faz na carne vai morrer como você. Não tem valor diante de Deus. Toda obra tem que ser feita por Deus através de você. Eu posso ouvir glória a Deus? E é isso que o homem tem que entender. As suas obras não podem. Então aquele jovem se aproximou e Jesus disse para ele: ei, por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Ele via Jesus operando milagre, a multidão tudo ali. Jesus falou: não sou eu não. É o Pai que vive em mim. Quem está entendendo? O que eu faço, não faço na carne, mas faço no Espírito. É Deus que vive em mim e eu tenho que viver para Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Então, nós entramos num texto que o homem, ele acha pelas suas boas ações, ele vai ser salvo. Engano. Está indo para o inferno porque quer. Porque Jesus não te mandou para o inferno. Eu posso ouvir glória a Deus? A falta de conhecimento de Deus é que nos faz perder. Não é Deus que te deu. Por que você deixou acontecer isso, irmão? Falta de conhecimento acaba com o ser humano. Então nós estamos lendo um texto onde a nossa geração vai ser alcançada pela nossa fé, pela nossa busca no dia de hoje. Amém? Então a salvação não vem das suas boas obras. Tem um monte de gente até na igreja. Eu que lavo cadeira, eu que limpo a igreja. Se não é eu, não sei o quê. Aí o pastor dá valor. Carne pura, quem está entendendo? Quando a obra é feita em Deus, é feita com alegria. Eu faço para a glória de Deus. Que eu diminua e que Ele cresça. Amém? Todo mundo vai te reconhecer. Não precisa querer se aparecer, não. Porque Deus vai glorificar o nome dEle e vai mostrar você, aleluia. Mas quando a pessoa faz para se aparecer, ela não consegue, ela fica frustrada, porque é uma obra da carne, não de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Vamos lá, irmão. As obras não poderão me salvar. Por quê? Você foi criado somente para fazer o bem, mas você também faz o mal. Quem está entendendo? Quando uma pessoa diz: olha, eu não roubo, eu não mato, eu não preciso ir na igreja, eu não roubo, eu não mato, eu não uso droga. Mas só de você estar falando isso, você já está pecando, você está achando que você é bom. Por quê? Essas ações não vão te salvar. Essas ações não podem salvar. São obras da carne e não do Espírito. Porque se fosse de Deus, não estava falando. Fazia por amor. Quem está entendendo? Mas aqui está dizendo que você tem pensamento ruim, que você tem desejo. Irmão, não tem um homem, escute bem o que eu vou dizer, não tem homem que não pensou coisa ruim. Não existe. Amém? A Bíblia diz em 1 João, no capítulo de número 1, no verso de número 8 ao 9, que todo aquele que disser que não tem pecado, Deus não está nele. Ô pastor, então quer dizer, lógico que tem, irmão. Se eu fosse 100%, eu não estava aqui, eu estava no céu. Eu posso ouvir glória a Deus? A Bíblia diz, então não vá atrás de homens que você vai quebrar a cara. Porque homens são vários. Homens, eles vão perecer como você. Mas eu não falo para você de mim, mas estou falando daquele que está sobre mim. As obras que faço, não faço eu, mas Cristo que vive em mim, esse opera. E Ele me purifica, e Ele me santifica. Quando? Todo dia. Todo dia. Eu busco o Senhor. O Senhor me santifica, me mortifica. Livra-me, Pai, da tentação. Quem está entendendo? Livra eu, Senhor, da morte, do inferno. Então, o homem de Deus, ou o que quer entrar no céu, ele não anda preocupado com as coisas da terra. Ele anda preocupado com a sua salvação, da sua casa. Senhor, para onde vai? Olha o mundo como é que está. Guarda o meu filho. Livra ele do mal. Então é isso que Deus faz na nossa vida. Nós deixamos de pensar em nós para pensar em vós. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Então, a pessoa não adianta ela querer dar uma de santona, porque quem santifica é Jesus. Amém?
as suas obras não vão poder te salvar. A Bíblia diz, irmão, que todo mundo conhece o Pai Nosso. Quem é que não conhece o Pai Nosso? Todas as religiões, todas as pessoas foram instruídas pelo Pai dela. Reza o Pai Nosso aí. Mas você rezar e não executar, não há valor nisso. Glória a Deus. Amém? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós Perdoamos os nossos devedores. Aí você enrosca o teu pé. Por quê? Porque você muitas vezes não perdoa a pessoa. Ainda que você fale da boca para fora. Por que o perdão? O perdão vem de quem? Se Deus não estiver em você, você não consegue perdoar. Amém? Outra coisa, o pão nosso de cada dia. Você está sempre orando para a semana que vem. Você está sempre orando para o final do mês, dar tudo certo. Quem está entendendo? Oh, meu Deus, vê lá o dinheiro gastando no final, está chegando no final, meu abono, meu Deus, estou desempregado. Não, Deus está falando, olha, é hoje. Você tem que orar por hoje. E amanhã? Amanhã, ora pela manhã. Quando você chegar, quem está entendendo? Você tem que agradecer pelo hoje, para que você tenha a esperança do amanhã. Quantas pessoas, Senhor, oh meu Pai, me prepara um dinheiro para me viajar. Oh meu Deus, eu quero estar com a minha família lá. Oh meu Pai, me dá o dinheiro, Deus, não sei o quê. Pega o carro, entra debaixo de uma carreta, morre todo mundo. Por quê? Orar, vamos orar todo mundo para viajar. Vamos. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a tua vontade. Oh, perdoa nossa, Deus, leva a nós. Obrigado. Não vale, irmão, tem que viver a palavra. Quem está entendendo? Sai de carro, Deus ainda dá uma oportunidade. Sai de carro, vai chegar no caminho, o cara dá uma fechada nele. Ô filho do corno. Cadê? Cadê o perdão? Onde está o perdão, irmão? Tomara que você entre embaixo da carreta. Esse infeliz desse motoqueiro, tomara que caia. Quem está entendendo? Cadê o perdão, irmão? Acabou de sair, reuniu a família. Não viver a palavra, irmão, é mentira. Quem está entendendo? Se Deus não estiver sobre a nossa vida, se Jesus não operar através de nós, não existe nenhuma boa ação. Eu posso ouvir glória a Deus. E eu vou mostrar para você que todos aqueles que são não salvos estão mortos espiritualmente. Porque eles não podem, irmão, receber aquilo que é de Deus. Capítulo de número 2, versículo 1. Põe o versículo 1 aqui, varão. Versículo 1. Antes da gente ir para frente. Não, põe no Efésios. Efésios, perdão. Eu errei ali. É Efésios, tá? Efésios, versículo de número 1. Onde nós estamos lendo o texto, você vai entender na mão de quem está aquele que não tem Jesus. É, pastor, é. Vamos lá, irmão. 1, 2, 3. Ué, tá vendo? Aí, vai. 1, 2, 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Amém? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Se você não perdoou, você está morto, você é mentiroso. Se você não perdoou, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas Jesus é aquele que perdoa. E se Ele nos perdoar, ninguém pode nos condenar. Amém? Qual a diferença entre nós? Nós somos pecadores, pastor. Todos somos. A diferença é que eu tenho um advogado e aquele que não tem Cristo não tem. Quando eu dobro o meu joelho e peço perdão, com sinceridade, me arrependo daquilo que eu ia fazer, eu pensei, Ele me perdoa e eu começo uma nova vida. Quem está entendendo? Aleluia! Então aqui está, essas pessoas que não têm Cristo, eu vos vivifico, estando vós mortos, como que é? Lê aí, irmão. Eu vos vivificou, perdão. Quando eu era do mundo, eu estava morto, mas quando eu recebi a promessa. Que promessa? De vida. E Ele me vivificou. Amém? Estando eu o quê? Morto em ofensas e pecados, as minhas ações. Mas quando eu recebi a promessa de ser limpo, livre. Amém? Isso não é eu que ia fazer, porque senão eu não precisava dele. Eu posso ouvir glória a Deus?
Mandashi Kalaman, Sui Kalabas.